sim, as pessoas estão gastando mais tempo, mas não necessariamente da melhor forma possível. Mais pela necessidade de estar informado do que necessariamente pela capacidade de tomar decisão. Aquela brincadeira que a gente faz, né? É para comprar ou para vender. Então, necessariamente, você vai dar uma informação para alguém, ele acha que ele tem que tomar uma decisão. Às vezes, ele só tem que olhar aquilo e não fazer nada. Junto com isso, uma mudança de hábito. Dele conseguir acompanhar da forma correta. A gente está aqui para educar e sempre estar ao lado do cliente, mas esse processo de, puxa, tem muito estímulo em todos os lugares, não vou deixar isso comer meu dinheiro. Vou cuidar dele da forma correta. Olá, sejam bem-vindos ao nosso episódio primeiro da Evolução Natural. Hoje a gente vai falar mais sobre como o tempo virou o ativo escasso do investidor. A gente vive nessa era de abundância de informações, ninguém aguenta mais, eu sei que você também. E o investidor de hoje não sofre por falta de acesso, e sim por falta de excesso. E a pergunta aqui que a gente vai discutir com o Rodrigo Blanco, que é o nosso sócio e advisor do nosso Multifamily Office, é a seguinte: será que estamos usando o nosso tempo da melhor forma quando o assunto é investir? Seja bem-vindo, Blanco. Obrigado por falar mais uma vez aqui com você. E eu acho que esse processo, ele está sendo custoso para ele, uma coisa que a gente pode falar daqui a pouco, e não necessariamente está trazendo melhores resultados, mas a gente vê que o estar sempre online, a vida online das pessoas está fazendo com que eles queiram tomar decisão o tempo todo, seja por acontecer alguma coisa, sai uma nova informação na internet. Sim, a resposta curta é sim, as pessoas estão gastando mais tempo, mas não necessariamente da melhor forma possível. De uma forma eficiente, né? Exato. Que eu acho que vai muito para puxando esse gancho para a pergunta que eu queria fazer logo em seguida, que é essa quantidade de informação maior, né? Ele sendo o tempo todo exposto a várias informações, tá melhorando ou piorando a tomada de decisão dele? Eu acho que tem piorado, porque tem até estudos sobre comportamento e tem algumas coisas sobre psicologia financeira que são mais antigas ao excesso de informação, que nos mostram que quando você tem mais de 7 a 9 informações, você não toma as melhores decisões. Ou seja, a pessoa foi lá, entrou no Instagram, viu o influencer falando, viu um vídeo depois no YouTube, leu uma notícia no jornal, falou com mais uma pessoa, ele juntou 15, 16 diferentes fontes, diferentes informações. Isso não faz com que ele tome melhores decisões, só faz com que ele esteja com excesso de dados e que não fazem melhor cuidado. Isso foi a época, um dos caras que ganhou o prêmio Nobel na década de 70, 80, com essa pesquisa. Então, diria que essas informações estão sendo mais pela necessidade de estar informado do que necessariamente pela capacidade de tomar decisão. Acaba que ele vai ter muito repertório, tudo bem, mas Exato. Não necessariamente esse repertório vai ajudar ele a tomar decisão. E eu ainda digo mais, tem um estudo, eu não vou lembrar agora, mas a gente pode pesquisar depois qualquer coisa para colocar na descrição, que eu li uma vez sobre fadiga da decisão, né? Porque aí também você quer ficar tomando um monte de decisão baseado no excesso de informação, mas na verdade você vai ficando fadigado e você até entra numa Sim. paralisação da escolha. Sim. Porque é tanta coisa para você decidir, porque dizem que a gente toma em torno de 3.000 decisões por dia, desde levantar e colocar o pé, seja direito ou esquerdo, isso é uma decisão que o cérebro toma. Sim. Então, à medida que você vai colocando mais informações para dentro do cérebro, chega uma hora que ele vai falar assim, eu não quero mais decidir, né? A fadiga. E aí, só que ele tem que decidir. Só que aí o que acontece? Ele vai decidir de uma forma incorreta, muito provavelmente, né? Porque ele tá cheio e ele não consegue processar as informações de forma correta. Que é um pouco até quando você olha, acho que os gestores, né, de investimento, assim, antigamente eles liam as notícias nos jornais. Eu lembro de ver uma notícia, que eu não sei se foi o gestor do Verde, eu não lembro, mas que ele lia tipo 400 páginas por dia de livros e notícias, e com isso ele tomava as melhores decisões de alocação. Ele não vai mais, ele pode ler 400 hoje informações e isso não vai mais ajudar ele a tomar, porque ele terminou de ler, ele já está desatualizado, na verdade, né? Então não é mais sobre a quantidade, eu acho que aqui é muito mais sobre qualidade, certo? Certo, e digo mais, a parte da decisão que você falou, no paradoxo da escolha, as pessoas que têm menos informação, por vezes não tomam as melhores decisões, mas estão mais satisfeitas.
as pessoas que buscam mais informações quando tomam a decisão não necessariamente tomam melhores e ficam mais satisfeitas pelas escolhas. Então, na parte comportamental, além da decisão de gestão do portfólio ou qualquer outra coisa em cima de um planejamento financeiro, o excesso não necessariamente faz ele tomar o melhor caminho. E esse ponto que você falou dos gestores tem um estudo curioso também, que ele faz 2 grupos de pessoas que vão fazer escolhas de ações para um portfólio. Um deles só tem acesso ao preço e à volatilidade das ações, o outro tem acesso ao preço, à volatilidade das ações e às notícias. O primeiro grupo vai melhor, porque ao passo que sai qualquer notícia nova, o grupo acha que aquilo vai fazer uma movimentação de preço, cria um custo de transação e não necessariamente tem melhores retornos. Então, de novo, a informação não necessariamente te ajuda a tomar a melhor decisão. Porque aí você fica nessa coisa de tradar, né? Você Exato. fica comprando e vendendo em cima de ruído, quando na verdade não vai impactar de uma forma mais perene, né? Dependendo do teu objetivo, que é realmente mais longo prazo, não tem porquê aquilo ali. Aquela brincadeira que a gente faz, né? É para comprar ou para vender. Então, necessariamente, você vai dar uma informação para alguém, ele acha que ele tem que tomar uma decisão. Às vezes ele só tem que olhar aquilo e não fazer nada. Exato. É só, acompanha, não faz nada. Que é um pouco da próxima pergunta que eu ia fazer, até que é sobre ruído. Assim, quando que deixa de ser ruído e deixa de ser uma informação realmente relevante, sabe? Sim. Eu acho que a gente tem que ter algumas coisas que constroem essa resposta, Rebeca, que eu acho que Primeiro, quando você começa a se preocupar muito com ruído ou com excesso de informação, você tomou a melhor decisão no seu planejamento financeiro, no seu perfil de investidor? Porque se aquilo está criando um excesso de preocupação para você, isso também é um ruído. Né? Acho que é um ponto que a pessoa tem que pensar quando ele está fazendo lá com o advisor dele o portfólio. Porque se aquela carteira, numa situação normal, num processo de decisão, já te deixou desconfortável, quiçá quando sair o tweet de alguém, quando sair informação por aí, aquilo te traz algum tipo de incômodo. Também vou colocar mais uma informação interessante para a gente conduzir. A paralisia ou as informações fazem com que as pessoas tomem diferentes decisões. O nosso CIO, Alexandre Cancherini, fez um estudo e também tem um outro estudo com o S&P, que se você ficar tomando decisão ou querendo acertar o sinal ou querendo acertar o melhor momento, você perde as maiores altas. Ele faz um estudo, está na nossa tese, a gente acompanha isso com alguma frequência, que se você perde 1% das maiores altas do Ibovespa ou do título público, você perde muito do CDI, você perde muito do resultado que você pode ter no seu portfólio. Então, se preocupar muito com excesso ou com barulho é uma coisa que o cliente deveria se preocupar menos. E se preocupar mais no processo, quem é você, qual é o seu perfil de investidor. Vai muito de como montar essa carteira, né? Porque se ele está desconfortável com qualquer oscilação, que vai virar aquele que a gente brinca no mercado, que é o Zé Cotinha, Sim. Se ele está preocupado com qualquer oscilação, ele montou a carteira provavelmente de forma errada, Exato. Não está de acordo com o perfil dele, vai gerar uma ansiedade completamente desproporcional ao que deveria qualquer ruído, né? Aí trazendo agora assim, a gente está gravando em um momento geopolítico super, né, turbulento. Você como advisor, seus clientes ligaram para você, estão preocupados. Como nesse momento a gente olhar e ver, isso é ruído, não, vamos ajustar a carteira, eu sei que você está com medo aqui. Qual que é o papel do advisor nesse momento de ruído? Como que traz o cliente de volta para a mesa e a dar essa amplitude para ele na decisão? Olha, Beck, eu acho que hoje tem muito um trabalho de acalmar e de trazer o controle ou a racionalidade para a discussão, porque você tem questões geopolíticas, você tem questão de estresse de crédito no Brasil com a Raizen, por exemplo, e outras coisas que a gente tem passado, e isso tudo traz muito temor para as pessoas. E no momento que a gente vê como maior oportunidade de determinadas alocações de investimento, o outro lado da mesa acha que está tudo errado e que tudo tem que ser corrigido. Então, é um trabalho muito maior de controle emocional e acompanhamento junto com o cliente para que ele não tome a pior decisão ou tome alguma decisão sem julgamento aqui, se certo ou errado, no meio do furacão.
porque aí você está ali no meio da situação geopolítica, tudo está pior. Será que é a melhor hora de você tomar uma decisão? Será que aquilo não vai ter uma calmaria depois e você pode, de uma forma mais bem estruturada, reorganizar as coisas? Que quando a gente toma e constrói um portfólio, a gente constrói ele tomando ou não prevendo que essas coisas vão acontecer, mas se expondo com determinados controles de risco. Sim. Então aquilo, puxa, a gente não vai saber quando, mas em algum momento pode ter alguma oscilação e tem que contar com o profissional para falar, não, calma, isso estava dentro do controle, isso podia acontecer dentro do seu perfil de investidor, vamos acompanhar e ver como é que a gente vai sair. Mas eu te diria que nessas horas é uma situação muito mais um advisor psicológico do que necessariamente para remodelar o portfólio. É que parte também do planejamento financeiro é alinhar a expectativa com o cliente de qual é a oscilação, né, previsível e que ele aguenta. E eu vejo que, na maioria das vezes, né, os profissionais de mercado não gostam de falar de momentos de crise. Não. E aí, não, aqui a gente acha que vai dar 130% do CDI, vai subir, e é isso aí. Só que aí no momento que acontece crises e volatilidade, exato, o cliente não estava alinhado à expectativa. E por isso que fica todo esse ruído e ele quer mudar, sim, e aquela coisa toda. Né? Assim, aqui vai muito para quem está escutando a gente de entender que faça esse alinhamento com quem atende você, porque vai tirar o ruído da mesa, vai tirar a ansiedade da mesa, vai fazer com que os dois tomem melhores decisões, porque o mercado não é feito só de alta. Sim. Muito pelo contrário, né? Ele é cíclico e tem que ser mesmo, né? Tem momentos de altas e baixas o tempo inteiro. Mas as pessoas precisam ter essas conversas difíceis e elas não têm, né? E para não ficar tão etéreo, parecendo que é tão só comportamental, tem estudos que falam sobre isso, que o papel do advisor nesses momentos onde a pessoa quer trazer uma rotação para o portfólio, um ajuste de rota, que não necessariamente é no melhor momento, a pessoa que tem um advisor que ajuda ele a tomar essas decisões tem um retorno ao ano. Então vamos pensar isso ao longo de 20, 30 anos, o quanto isso é a mais, na casa de 2%. Então a Vanguard fez isso nos Estados Unidos. Então a parte comportamental e o controle das decisões, ou pensando o cliente que ouve o seu advisor, para o processo de tomada de decisão ser o mais eficiente possível, tem melhores retornos ao longo do tempo. Blanco, você trouxe muito sobre a questão comportamental, mas até já com uma carteira construída, porque aí, sim, o advisor vai lá e tenta mostrar o caminho nesse momento já que a carteira já foi feita. Sim. Vamos dar um passo que é na construção do portfólio. Claro. Que na hora que eu tô aqui sentada com você e eu tenho os ruídos do que está acontecendo de geopolítica, por exemplo, agora, e eu tenho os ruídos também da minha vida. Sim. Como que o advisor vai montar isso de uma forma muito mais estratégica e otimizada para que a carteira sofra muito menos ao longo dos ruídos da vida? Eu acho que toda vez que um cliente traz para a gente mais informação, melhora o processo de construção do planejamento financeiro e de tudo que tange, porque você tem diversos pontos importantes. Você tem questões de diferimento, questões sucessórias, você tem isenção de imposto no Brasil, que é uma coisa importante, dependendo do perfil de quem é o investidor. E a gente falou um pouco sobre a parte psicológica, mas também o cliente que tem o melhor caminho, a melhor orientação pelo seu advisor, pelo seu MFO, ele consegue ter retornos superiores ao longo do tempo pela otimização do portfólio. Você tem diversos veículos, diversas ferramentas que conseguem te ajudar isso ao longo do tempo e que tem estudos que falam que você pode ter até 1,6%, 2% a mais de retorno ao ano se esse processo é bem construído. Então, você tem que contar com um planejador financeiro, com o seu advisor, com um advogado de wealth planning, para que tudo aquilo vire a melhor receita possível para que você tire a sua preocupação, os seus ruídos e coloque numa mesa com pessoas competentes para construir isso junto com você. A conversa vai muito além de performance, né? Sim. A conversa vai muito mais sobre o momento de vida, os objetivos, o que está acontecendo neste momento também no contexto econômico. Sim. É uma junção da vida com o contexto atual, né? E é muito engraçado que quando a gente vê esses estudos, a gente fica confortável, porque no dia a dia
você vê que o cliente que muitas vezes quer discutir muito sobre o produto ou o movimento, ele é mais errático do que o cliente que quer discutir. Cara, tem uma situação de vida nova, vou ter um filho, puxa, estou pensando em me aposentar. Ou qualquer outra situação da vida da pessoa que pode trazer uma mudança ou não no perfil e nas coisas que ela constrói, né, e que ela está fazendo. Então, quando ela traz os insumos e a gente faz a discussão sobre a pessoa e não sobre o resto, ou sobre as outras coisas, o processo é mais bem feito. E é uma mudança de mindset total, porque a maioria traz, eu imagino que os clientes tragam assim, não, tá acontecendo isso, olha o Trump, olha o que tá acontecendo aqui no Brasil e tal, ao invés de trazer, então, meu filho tá indo morar agora nos Estados Unidos para estudar, eu me separei, a minha empresa tal coisa, não é, ao invés de focar no dele, ele tá focando nas coisas externas, Exato. E as coisas externas às vezes têm muito pouco impacto de fato no que ele precisa, né? Ele quer ter controle sobre coisas que ele não deveria com informações que ele não controla. Então, assim, ele deveria inverter um pouco. Acho que é interessante até entender e trazer isso em tom de pergunta. Falar, puxa, se a guerra do Irã continuar por mais tanto tempo, o que eu deveria fazer? Acho que essa discussão é uma discussão pertinente. O que impacta no meu patrimônio e no meu negócio? E não é, tá bom, vamos fazer qualquer coisa decidir agora porque... já em cima disso. Exatamente. Vamos trazer aqui um ponto que eu acho bem importante, que é como alguns clientes já utilizam essa coisa de delegar um pouco mais o filtro e a priorização de informações para o advisor. Né? A gente tem aqui a Galácticos, por exemplo, que lida com atletas, influenciadores, Sim. artistas. Você, por exemplo, né, cuida de contas super relevantes. O próprio Ronaldo Fenômeno é o nosso sócio e tem conta na Galácticos. E eu vejo como um exemplo claro do que a gente está falando, porque eu tenho certeza que ele está vendo aí as notícias, alguma coisa, mas assim, isso para ele não é... Deixa eu focar no futebol, que agora Sim. não é tão futebol, ele está mais focado aí no tênis. Exato. E delegando realmente para quem entende, para quem está no dia a dia, e de acordo com a vida dele, a gestão de patrimônio aqui para Galácticos, no caso, né, muito passa por você. Então, e isso, inclusive, você até citou no início o estudo do Baker, né, que foi no Nobel ali nos anos 60, 70, que fala sobre o tempo, a alocação de tempo, né, ideal, essa gestão de alocação de tempo. Porque é isso, ele vai ganhar muito mais se ele fizer uma campanha aí de marketing do que ficar, deixa eu olhar aqui toda hora, deixa eu virar esse Zé Cotinha. Dado que eu tô aposentado, deixa eu olhar aqui o tempo inteiro para minha carteira. Ele mais vai atrapalhar o processo, às vezes, Sim. do que ajudar. Porque Sim. não é, né, o território dele naturalmente, certo? Certo. E eu diria que os clientes da Galácticos, eles têm uma singularidade muito importante e interessante sobre isso. Eles entendem muito bem sobre essa teoria de alocação do tempo, porque eles delegam muito bem a gestão, as questões são muito bem organizadas. Às vezes as pessoas têm o entendimento de que a educação financeira é mais restrita, muitas vezes pela origem dessas pessoas e pelo acúmulo de patrimônio e pelo redor que essas pessoas têm, em alguns dos casos, não para todos, só que eles trabalham muito bem essa determinação. Às vezes você tem um empresário que deveria estar muito mais preocupado com maximizar o faturamento e a receita da companhia dele e deixar a gente fazer o nosso trabalho, ele está alocando muito tempo pensando no produto, na discussão da guerra. Então, eu diria que essas pessoas, aí na figura do Ronaldo muito bem exposta, deixando cada um fazer as suas coisas da forma correta. Então, a gente usa sempre para dar autoridade para o advisor, a figura do médico, a figura de um monte de outras pessoas, mas eles trabalham muito bem isso. A gente tem uma preocupação e um processo singular para eles, muito preocupado em planejamento financeiro, porque carreira mais curta, a receita mais expressiva num período de tempo menor. Então, a gente trata a situação ali de uma forma um pouco diferente, mas se enquadra muito bem. Blanco, chegando no nosso final, acho que assim, se a gente fizesse um resumo de tudo que a gente falou aqui, eu diria que ao invés de a gente estar buscando olhar tudo, a gente realmente delegar o que deveria ser delegado para sobrar tempo para o que realmente importa. Eu acho que a frase
foca no seu, né? Cada um focando no seu, Exato. Obviamente trocando. Desconecta um pouco. Desconecta, mas obviamente a gente sempre ouvindo, né, o cliente, no nosso caso, a gente tem que ouvir a vida dele e conectar com o que está acontecendo no mundo, mas deixa isso, né, com quem está te atendendo, se você confia, né, nessa pessoa, porque isso também é sobre confiança, e você vai conseguir focar, seja na sua empresa para dar mais faturamento, seja na sua família. Então tira um pouco, acho que sai um pouco desse ruído, dessa quantidade de informações, o que não é fácil. A gente tem visto até um movimento. Você sabe que eu vi esses dias, acho que foi agora no feriado, eu vi que na Europa tem se vendido mais um telefone que não está conectado com a internet, telefone mesmo antigo, claro. E que pegou até 15 milhões de euros, inclusive, de aporte essa empresa, não vou lembrar o nome da empresa, e ela tem, assim, explodido de vendas, porque nesse momento, assim, beleza, se quiserem falar comigo, vai me ligar, mas eu quero estar desconectado. Ainda mais com o advento da IA e tudo mais, as pessoas precisam começar a sair um pouco, a não ficarem, né, perdidas na quantidade de informação e não se paralisarem. Por isso, eu acho que cada um dos profissionais estão para ajudar e não para trazer mais ruído. Eu acho que a gente até falou sobre isso não lembro se eu comentei num outro podcast. Para mim, um marco importante, já tem um tempo, mas é a pandemia, a parte da conexão, do acompanhamento. Então, junto com isso, veio um excesso de informação, que aí, quem sou eu para dizer se foi junto com a pandemia, antes ou depois, mas que não necessariamente tem feito as pessoas tomarem melhores decisões. Isso está custando mais para elas, porque elas estão negociando mais, não necessariamente estão tendo melhores retornos. Então, eu concordo com você, acho que a desconexão se preocupa, dá autoridade, o mercado financeiro no Brasil está mudando bastante. Você vê as metodologias de remuneração, os modelos de gestão. Muito mais alinhados com o cliente, com o que ele precisa para a vida dele, né? Exatamente. Então, acho que tem aí junto com isso uma mudança de hábito, dele conseguir acompanhar da forma correta. A gente está aqui para educar e sempre estar ao lado do cliente, mas esse processo de, puxa, tem muito estímulo em todos os lugares, não vou deixar isso comer meu dinheiro, vou cuidar dele da forma correta. Muito obrigada por você estar aqui com a gente mais uma vez. Espero que eu possa ter você outras vezes e até a próxima. Sempre à disposição. Obrigado, gente. Obrigada a você que nos assistiu até aqui. Você pode acompanhar em todas as nossas redes sociais. Até a próxima.